Olá a todos e a todas, né? Novamente. Acho que essa talvez seja a nossa última apresentação e ela tem mais um título de curiosidade, né? Mas eu achei interessante iniciar uma discussão sobre esse processo, né? Que a gente chama de é chamado, né, de gamificação. Primeiramente, só para entender um pouco aspectos do que é um game, né? E para a gente entender também depois a relação com o que a gente pode pensar numa atividade gamificada. Uma das questões que a gente pode levar em consideração, né, é essa atividade voluntária do jogo, né, desse tempo que existe dentro do próprio jogo, a questão do espaço, né, a sua própria realidade, a forma como ela é construída e os feedbacks que o jogo vai oferecendo, né? Então, você está lá jogando um Mario, um dos feedbacks mais comuns que você tem é morrer se você pular errado, se você não pular de uma tartaruguinha, ela te mata. Então, constantemente o jogo, né, vai te dando feedbacks ali, do, tentando te mostrar a forma de jogar, né, muitas vezes. Ele também pode dar recompensas, né? Dependendo da forma como você avança no jogo. Então, algumas questões para a gente pensar a hora que a gente for fazer o planejamento, né? Ali eu escolhi um exemplo de jogo para pensar, né, como que a gente poderia fazer esse processo de gamificação de alguma atividade. Uma das coisas que a gente poderia pensar, e por isso aquele jogo ali, é aquele júri simulado, né? De novo, ele não é um debate, porque ele precisa de argumentos que precisam ter evidências, né, que comprovem esses argumentos. Então, muitas vezes ele não é um simples debate, porque normalmente não se levam evidências e não se tenta utilizá-las, né, essas evidências. Pode levar um argumento da evidência, né, mas a evidência em si não necessariamente. Então, esse ele é um jogo de tribunal, né? Por isso eu não lembro o nome, mas é um jogo da Nintendo, que é de advogado. Vamos ter esse jogo de júri coletivo, né? De um júri simulado para pensar sobre como gamificá-lo, né? Então, uma das questões importantes que a gente deve pensar é nesse conjunto de regras, né? Que teria esse nosso júri simulado. Pensando que todo jogo tem esse conjunto de regras, ele vai produzir feedbacks, né? Do, da interatividade que está sendo gerada nele, né? E no final ele vai gerar algum tipo de resultado e a princípio ele precisa normalmente tem uma reação emocional, né? Então ele não, o processo de gamificação não foge muito de nenhuma outra metodologia, né? É um outro processo, né? Então a gente tem que pensar em objetivos alcançáveis, que eles podem ser mensuráveis, que a gente consiga criar regras, né, que permitam o funcionamento. Dentro dessa estrutura que a gente vai gamificar, a gente tem que conseguir produzir essa zona de feedbacks, né, que possam ser dados aos alunos, para que possa haver um alinhamento, né, do que eles estão fazendo com os objetivos do jogo, né? Como eu falei lá, por exemplo, do Mario, o objetivo no jogo é chegar ao final do estágio para salvar a princesa, né? Então, o feedback é a morte, é o prêmio de pegar o poderzinho lá do fogo, né? E a mesma coisa a gente pode pensar no nosso júri simulado, né?
das provas poderem ser aceitas ou não, né, naquele nosso júri simulado, dependendo da forma como ela foi produzida, né, os apontamentos de por que aquela evidência, por exemplo, não poderia ser aceita no júri simulado, poderia ter um pouco essa relação com o feedback, né, pensando que não é apenas, quando a gente está pensando nesse júri simulado, é todo o processo burocrático que vem antes também, né? O acúmulo das evidências para serem levados ao tribunal, culminando no final com o tribunal em si, né? O funcionamento de um tribunal em si. Mas pensando numa atividade, por exemplo, que pense a partir da história da ciência, por exemplo, a gente poderia trabalhar dessa forma, né? Então, a construção dos argumentos e os textos que podem ser levados para serem utilizados durante a argumentação, né? Eles podem fazer o papel desse feedback ali, inclusive de acúmulo de materiais, né? Também é uma coisa que a gente faz nos jogos, né? No caso do nosso querido encanador lá, ele acumula moedas e poderes, né? Aqui vão ser argumentos bem construídos, né? Então, o que é gamificar, né? Justamente tentar utilizar esse design dos jogos, né? E tentar incorporá-lo nessas atividades de ensino que a gente planeja, né? Então, todos esses processos de transformação, de que forma que eu vou inserir o feedback, de que forma que eu vou inserir esse acúmulo de capital, né? Ou de qualquer coisa que possa ser acumulada, né? Pode ser resolução de problemas ou qualquer coisa assim que gere pontos, né? De que forma que eu vou motivar a ação dos alunos, né, para tentar acumular esses pontos, tentar acumular esses esses argumentos, né, que podem ser utilizados depois no tribunal. Então, é tentar transformar uma atividade que poderia ser só um júri normal, né, que é só opinativo, num trabalho de pesquisa, que os alunos têm que produzir os documentos que eles vão utilizar na argumentação, né, e assim por diante. Então, se a gente for pensar nos tipos de jogadores, né, a gente tem aqueles que eles chamam de predadores, né, conquistadores, exploradores e aqueles que gostam mais de se comunicar nos jogos, né. E aqui a gente tem um conjunto de verbos que podem ajudar a talvez pensar em tarefas que consigam atingir a todos esses, né? A todos essas modalidades de jogadores. Que a gente tem alguns exemplos simples, né? De possibilidades de jogos. Uma questão de se avaliar aqui, que é essa primeira coluna ali à esquerda, ela traz uma taxonomia, né, de conteúdos, então, de criar, de avaliar, de analisar. E aqui a gente tem algumas transformações e a atividade que poderia ser pensada, né? Então, pensar na primeira ali que é avaliar, do meio que é avaliar, né? Executar julgamento com base em um critério e padrão por meio de verificação e crítica. Montar, defender, julgar, selecionar, avaliar, criticar, chegar. Então, no nosso caso aqui, talvez a nossa esqueci o nome agora da atividade que a gente pensou, nosso júri simulado se enquadrasse nesse tipo de atividade, né?
Então é montar os argumentos para tentar defendê-los, né? Veja, sempre quando eu falo em montar argumento, é montar um texto que argumente sobre determinado ponto específico, né? E nesses argumentos tem que trazer algum tipo de evidência que, para além da simples retórica, que fale sobre aquele conteúdo de física, por exemplo, né? Que tente explicar a queda livre, para tentar mostrar que a teoria da mecânica clássica sobre esse fenômeno está correta, por exemplo, né? Então, a princípio é isso, né? Então, a questão fundamental aqui é justamente isso, né? Você tem alguns elementos que você pode pegar dos jogos, né, e tentar transportá-los para alguma outra atividade. Esse é um exemplo que eu estou dando, né, do júri simulado, que pode ser pensado como um jogo. Daí, sempre quando você for realizar esse processo, são esses processos de transformação, né? Como transformar em empolgante, como trazer feedbacks, né? Digamos, de sucesso e insucesso, né? Na realização da atividade. Isso, por exemplo, no nosso caso do júri simulado, é através, primeiro, inicialmente, desses argumentos escritos, né? Se eles apresentam uma boa característica, dependendo dos critérios de avaliação, né, que o professor pensou, ele precisa tentar ter alguma motivação para os alunos fazerem, né, e tentar se adequar às várias formas como os alunos podem colaborar, né. Tem aqueles que vão querer ser mais incisivos no argumento, aqueles que vão querer fazer pesquisas mais exploratórias, aqueles que talvez gostem de fazer apresentação oral, né, desses argumentos, aqueles que agem por causa da competição. Então a gente vai ter essa gama de jogadores, né? Então, como eu comentei, né, mais a título de curiosidade, a gente pode pensar na transformação de outros tipos de atividade também, né? Aí fica um desafio para vocês pensarem em alguma coisa. E talvez, se a gente for pensar nas principais características, é essa, né? Ela tem que proporcionar um feedback. Ela tem que, a princípio, ser motivadora, né? Para determinados tipos de jogadores, né? Tentando ser o mais inclusivo possível. Ela pode ter esses elementos de premiação, né? De você acumular alguma coisa, como é o caso de acumular esses argumentos, né? Que vão poder ser usados no tribunal. Então, é basicamente isso, né? Que a gente pode chamar de gamificação. Então, até mais, pessoal.